concepção de ensino do currículo de História para a educação de jovens e adultos, ela parte do enfrentamento das grandes questões contemporâneas que atingem todos os habitantes da cidade de São Paulo, todas as pessoas que vivem, trabalham, vivenciam suas experiências na cidade. É o presente que determina, portanto, não é, as temáticas, os questionamentos que o currículo de História faz. Um outro ponto muito importante refere-se à questão do foco. É impossível estudar toda a história da humanidade, é impossível ao longo dos anos de formação escolar que o estudante possa se confrontar com isso. Então é preciso fazer escolhas. Essa escolha, portanto, ela recai aqui na história do Brasil, na experiência das populações que também vivenciaram processos colonizadores, e ela parte, portanto, de uma premissa que é a análise das variadas culturas, das diferenciadas experiências históricas, e não apenas uma análise que se centra na experiência, no desenrolar histórico do continente europeu e dos países hegemônicos. O foco, portanto, do currículo está na experiência da sociedade, experiência histórica da sociedade brasileira e de sociedades que em diversas espacialidades e diversas temporalidades também vivenciaram esse processo de colonização. Outro ponto importante é que a concepção de conhecimento histórico, ele parte da necessidade de se avaliar a importância cabal da experiência democrática, da ideia da democracia, da construção de uma sociedade que seja uma sociedade plural, em que as diferenças sejam respeitadas, em que haja espaço para a tolerância, que haja espaço para a convivência harmônica e a superação das diferenças sociais, gritantes. Então, o currículo de História, ele enfrenta essas questões, se questiona, não é, ao longo do desenrolar da história do Brasil e não só do Brasil, dos outros continentes, das outras culturas, de como é que essas experiências foram se construindo ao longo do tempo. Um outro ponto importante é a concepção do conhecimento histórico voltado para a emancipação intelectual. Nós estamos falando de educação de jovens e adultos, é, portanto, fundamental, é extremamente importante que esse ponto seja destacado, ou seja, se pretende que o estudante possa, nesse caminhar, se emancipar intelectualmente, possa, portanto, construir, não é, os seus conhecimentos, possa ter uma visão autônoma diante dos desafios do mundo contemporâneo, os desafios que todos nós estamos submetidos. Então, o currículo de História, ele pretende trabalhar com todos esses elementos, né, levar a reflexão de todos esses pontos. Outro aspecto que é também muito importante no currículo de História são as considerações do local. Ou seja, partir sempre de uma análise que faz uma relação entre o presente e o passado a partir do local, ou seja, a nossa cidade, a cidade de São Paulo, ela é sempre um foco da nossa atenção, seja do ponto de vista comparativo, diferentes realidades, diferentes espaços, mas o ponto de partida, aquilo que nos leva sempre a inquirir o passado, a perguntar ao passado, parte de questionamentos, de perguntas, de dúvidas, vamos dizer assim, que surgem do local aonde nós estamos experienciando aqui, vivenciando diferentes experiências históricas. Por fim, eu destacaria também a questão de uma abordagem, uma concepção de história que leva em consideração a interculturalidade. Isso está profundamente presente na cidade de São Paulo,
está muito presente na nossa experiência histórica, a experiência brasileira, não é? E o currículo, portanto, ele valoriza esses aspectos da interculturalidade, não é? As várias culturas, as várias experiências de povos oriundos de várias partes do mundo, de vários locais, que aqui se encontram, não é? E criam, portanto, um ambiente de uma riqueza cultural enorme que o currículo avalia e valoriza. Então, esse, eu diria, são os pontos que fundamentam o currículo de História. O currículo de História, ele é organizado em função das 4 etapas que compõem a EJA. As características de cada uma dessas etapas, as suas especificidades, as suas necessidades. Portanto, o currículo ele vai ser estruturado a partir desses elementos, desses pontos e pretende, portanto, atender a essas necessidades e a essas especificidades. Outro ponto é também aquele elemento que parte do presente. Parte do presente e estrutura as grandes questões que estão, que os estudantes vivenciam no seu cotidiano. Então, posso aqui dar um exemplo. Questões ligadas à mobilidade nas grandes cidades, questões ligadas à moradia. Então, ao longo do tempo, do espaço, como é que isso foi sendo organizado? As nossas relações com o meio ambiente, né? Esse é um ponto muito importante, um ponto central nas questões atuais que o mundo inteiro vive e debate. Então, esses elementos eles estão todos presentes. A questão do trabalho, não é? Então, todas as questões contemporâneas que nós temos hoje em dia como pontos extremamente sensíveis na nossa experiência histórica, isso, portanto, estrutura, não é, a análise do currículo de História. Ele se estrutura também em função de temas e problemas que são postos pela historiografia. A historiografia, o conhecimento acadêmico, coloca uma série de questionamentos, é possível dizer que desde meados do século XX, anteriormente também, mas especialmente a partir de meados do século XX, a historiografia ela tem se posto novos temas, novas abordagens, novos problemas o currículo de História ele pretende responder de alguma maneira, enfrentar esses questionamentos, né? Um outro ponto que é importante também é a análise do que significa o saber acadêmico, não é? Então, todas as questões que vêm desse universo da historiografia, da universidade, do ensino superior e, ao mesmo tempo, se pensar o saber escolar, não é? O que é específico do saber escolar, qual é a produção do saber escolar e a valorização desse universo. Outro ponto também muito importante é a questão dos conceitos históricos. Então, o currículo ele é estruturado a partir de conceitos fundamentais do conhecimento histórico. Conceitos como tempo histórico, espaço, conceito de sujeito histórico, conceito de fato histórico, processo histórico, todos esses conceitos e muitos outros, né? Conceito de cultura, por exemplo, que é um conceito fundamental para as ciências humanas, todos esses conceitos, eles estão presentes e o currículo ele se estrutura a partir desses conceitos, que são conceitos, portanto, fundamentais e que o currículo enfrenta, não é, as suas questões, os seus questionamentos a partir daí. Outro ponto importante são aqueles princípios, né, que o grupo de trabalho, os professores que participaram da construção
desse currículo, nós denominamos de princípios norteadores. Esses princípios norteadores são princípios como o respeito à interculturalidade, à interdisciplinariedade, a ideia de que os componentes curriculares não são estanques, eles devem o tempo inteiro conversar, dialogar, a fim de que a construção do conhecimento seja de fato mais aprofundada, mais significativa e mais rica para o estudante. A valorização da diversidade, a valorização da equidade, todos esses pontos são pontos extremamente importantes, pontos fundamentais que estruturaram o currículo de História. Outro ponto também que é preciso mencionar é a valorização dos diferentes saberes. Os saberes populares, os saberes trazidos por diversos grupos sociais também são extremamente valorizados. Então, os saberes indígenas, os saberes das populações migrantes, das populações de imigrantes, enfim. E, novamente, aqui a intenção é que o foco ele seja aberto para incluir as diversas experiências históricas e para que nós evitemos, portanto, uma visão de história que se centra apenas no continente europeu, apenas na experiência histórica dos países mais ricos e hegemônicos, ou seja, um currículo que pretenda mostrar a riqueza dos saberes dos diferentes grupos, não é, que estão presentes na sociedade brasileira e em várias partes do mundo. E, por fim, o currículo de História também ele parte de uma reflexão da incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento propostos pela Unesco. Então, os objetivos, eles ali estão presentes e eles, de uma certa maneira, inspiram, não é, a discussão do currículo de História, na medida em que são enfrentamentos, são desafios que precisam ser equacionados de maneira conjunta para os anos futuros, enfim, para as gerações atuais, esperamos, e para as futuras gerações. Os eixos estruturantes presentes no currículo de História para a Educação de Jovens e Adultos, eles partem da ideia de que os eixos estruturantes, eles articulam problemáticas e não apenas indicam temas, né? Eu acho que essa é a primeira consideração importante, que os eixos, eles estão articulando problemáticas que são significativas para cada uma das etapas. No componente curricular de História, o eixo presente em todas as etapas é o seguinte: sujeitos históricos, natureza e sociedades, relações de trabalho e de poder e cidadania e interculturalidade. O que significa isso? Significa que em cada uma das etapas, esses elementos, eles estarão de alguma forma contemplados. Às vezes, numa etapa, como por exemplo na etapa de alfabetização, se enfatiza muito a questão dos sujeitos históricos, se enfatiza muito a atuação desses sujeitos históricos, as lutas, os embates, os enfrentamentos que os sujeitos históricos têm ao longo do tempo, no tempo e no espaço. Mas todos esses elementos, as relações de trabalho, as relações de poder, as questões da interculturalidade, a ideia da cidadania, tudo isso está presente em cada uma das etapas. Nos diferentes momentos do percurso formativo, os estudantes, portanto, vão ser contemplados, não é, com discussões que visam ressaltar a ação, os movimentos, as lutas, as resistências, as criações e as recriações que os sujeitos históricos em diferentes tempos e espaços fizeram e fazem, não é? As relações que as sociedades
estabelecem com o meio ambiente, elas são um outro foco e elas estão muito presentes na etapa básica. Na etapa básica, nós discutimos muito, os professores que fizeram parte do grupo que formulou este currículo, não é? Julgou fundamental trazer essa temática muito contemporânea, muito presente para essa etapa. E, portanto, ali o vínculo entre natureza e sociedade em diferentes tempos e espaços, ele está muito presente. As relações de trabalho e de poder, elas permitem, não é, a análise, a ideia de que um eixo que tenha relações de trabalho e de poder permitirá aos estudantes refletir sobre as diferentes expressões de poder presentes em diferentes sociedades ao longo do tempo, no espaço, não é? E o papel fundamental que o trabalho desempenha na vivência humana, nas relações estabelecidas entre os sujeitos históricos e com a natureza. Esse elemento todo, essa discussão toda, ela é bastante presente na etapa complementar. A etapa complementar, ela vai enfrentar muito esses questionamentos sobre o mundo do trabalho, sobre as relações de poder e como tudo isso se estrutura. As relações sociais, as relações de poder, os vários matizes que os sujeitos históricos estabelecem no espaço e no tempo, em sociedades que são sociedades interculturais, sociedades híbridas, são o foco de discussão da etapa final. Ali, várias experiências históricas em diferentes tempos e espaços, elas abordam esse ponto, abordam essa questão. Portanto, o eixo, ele dá condições ao estudante de exercitar os seus direitos de aprendizagem em relação à análise e à reflexão de diferentes temas, de diferentes problemas, de diferentes aspectos que o confrontam no cotidiano, mas também, ao mesmo tempo, o direito de exercitar o seu contato e o estudo de diferentes fontes históricas. Isso, no componente curricular de História, isso é uma questão muito importante, esse é um aspecto fundamental, ou seja, que o estudante se confronte com diversos tipos de fontes, não apenas a fonte escrita, a fonte oficial, a fonte produzida pelo poder, pelo Estado, mas as diferentes fontes históricas. Então, fontes iconográficas, fontes musicais, fontes que são oriundas de grupos populares, enfim, fontes que são variadas e por isso mesmo ricas, o que permite uma construção de um olhar histórico que abarca a maior quantidade possível de expressões, não é, de sujeitos históricos. Então, essa é a ideia presente aqui nos eixos que compõem o currículo de História. O currículo, ele pode se desdobrar em ações variadas na escola. A ideia é que o professor possa, a partir dessas diretrizes, do direcionamento que o currículo traz, que o professor possa se utilizar da sua experiência, das necessidades da sua turma, do momento presente, das questões que o momento presente coloca e possa, a partir daí, desenvolver uma ação pedagógica que seja rica, diversificada, que traga a possibilidade de se ouvir diferentes vozes. Então, a ideia é essa. As orientações didáticas do currículo de História da Cidade para a EJA, elas dão suporte para que esse objetivo de formação integral do estudante ele seja alcançado. Então, a ideia é que o conceito de educação integral ele esteja presente o tempo todo
a fundamentar as ações que serão desenvolvidas em sala de aula. As orientações, elas objetivam a implementação do currículo, né, e orientam o trabalho com o eixo estruturante nas diferentes etapas, apresentando reflexões, propostas de caminhos para a articulação dos objetivos de aprendizagem e do desenvolvimento ao trabalho pedagógico nos diferentes momentos do percurso formativo dos estudantes em sala de aula. Então, todos esses pontos, as orientações, elas objetivam dar sugestões para a implementação desse currículo em sala de aula, né? Para isso, as orientações, elas também partem de sugestões de procedimentos metodológicos que podem ser desenvolvidos, procedimentos metodológicos próprios do ensino e da aprendizagem de história, né? Bem como o trabalho com diferentes fontes documentais. Então, eu cito aqui uma sequência de atividades em que, por exemplo, se confronta o mesmo espaço da cidade, que seria o rio Tamanduateí, primeiramente através da análise de um panorama, que foi feito por um pintor francês que veio com a missão francesa ainda na primeira metade do século XIX para o Brasil, que era o Pallière. O Pallière fez um panorama da cidade de São Paulo a partir do rio Tamanduateí. Então, nessa sugestão de atividades, a gente analisa esse ponto e confrontamos esse mesmo espaço com uma fotografia que foi feita quase 100 anos depois por um fotógrafo italiano que esteve em São Paulo, trabalhou na cidade de São Paulo e fotografou o mesmo espaço. E ali, através da análise desses dois momentos históricos específicos, nós podemos desenvolver uma série de procedimentos didáticos, não é, em sala de aula. Então, o professor pode ali, usando essas duas fontes, trabalhar com seus alunos diversos aspectos dos eixos, diferentes objetos de conhecimento em diferentes etapas também. Não é possível também usar isso em diferentes momentos, quer dizer, é possível aproveitar essa foto e propor uma outra atividade que não está exatamente proposta dessa forma ali. A ideia é sempre sugerir caminhos, né? Sugerir procedimentos e que o professor vai realizar de acordo com as suas possibilidades, seu interesse, a realidade da sua turma, enfim, uma série de elementos ali presentes. Nas orientações didáticas, o professor também ele vai encontrar sugestões de materiais didáticos. Então, para aprofundar um determinado ponto, para discutir um outro ponto através de um outro olhar, uma outra possibilidade. Então, ali nós temos sugestões de materiais didáticos. Então, que o professor pode encontrar ali fontes, não é? Do que fazer ou como trabalhar determinados pontos. Também há indicação de textos ou de discussões que têm um cunho mais historiográfico, não é? Então, eu posso citar aqui, por exemplo, as questões em torno da escravidão, que é um tema central da história brasileira, que é um tema central, caro à nossa sociedade. E ali há uma riqueza muito grande de discussões que a historiografia brasileira tem feito. Então, ali há também indicações de textos, né, para que o professor, se ele quiser se aprofundar mais, para enriquecer mais as suas aulas, ele vai poder fazer isso através dessas indicações. Indicações também de materiais para trabalhar aspectos mais conceituais que estão presentes no currículo também. Então, por exemplo, quando se fala de história ambiental, o que seria isso exatamente? Que campo é esse? Enfim, há ali indicações de textos que podem também auxiliar o professor nesse sentido. O grupo de trabalho que construiu o currículo de história sempre julgou fundamental partir de
sugestões de sequências de atividades para os professores. As realidades são distintas, as turmas são muito variadas, se sabe disso, então é necessário, nós julgamos que seria necessário que o material atendesse, não é? Procurasse, na medida do possível, atender a essas diversidades. Então, portanto, nós temos lá sugestões de diferentes sequências de atividades para auxiliar no planejamento de aulas, não é? De uma forma diversificada e dinâmica, em que o saber trazido pelos estudantes seja valorizado. Então, esse é um ponto muito importante, muito caro para nós na construção dessas orientações didáticas. A ideia é sempre que o saber trazido pelos estudantes seja valorizado e seja um ponto de partida e que a ele se retome no final da sequência didática. Quer dizer, de uma certa maneira, esse saber trazido pelo estudante, ele é um norte para o início da atividade, para o desenvolvimento dessa atividade, mas a ele se retoma também, a ele se volta no final dessa atividade, de uma certa maneira, talvez para até dar uma concretude para o aluno de que o saber que ele tem, que ele possui, ele é um saber extremamente importante. Então, as orientações didáticas, elas levam em consideração todos esses pontos. São pontos que, portanto, nos ajudaram aqui a fundamentar, não é, o trabalho e propor caminhos para o professor. Agradeço, portanto, gostaria de agradecer aqui o grupo de referência, o grupo de trabalho, os professores que fizeram parte dessas reuniões que foram muito ricas, reuniões que foram extremamente desafiadoras e que nos ajudaram a construir um currículo que, de fato, reflete a riqueza, a diversidade da cidade de São Paulo, da rede municipal de ensino, de educação na cidade de São Paulo. Portanto, esse grupo foi muito ativo, esteve presente em todos os momentos aqui da construção do currículo. Eu, portanto, agradeço em nome de todos e nós esperamos que esse currículo seja de valia para os professores, que o trabalho dos professores possa ser enriquecido com esse currículo que nós estamos apresentando, portanto, aqui nesse momento.